Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, dia 10 de janeiro, nós estamos na primeira semana do tempo comum, hoje é quarta-feira. A primeira leitura de hoje que nos traz o livro do profeta Samuel. Nós temos o chamado de Samuel. E é interessante que a leitura nos fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não tinha tido a sua intimidade com Deus. A palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel não consegue compreender que era Deus que o chamava. Somente posterior a isso, quando o profeta Eli o diz para responder ao Senhor: "Fala que o teu servo te escuta", que efetivamente Samuel mantém-se em contato plenamente com Deus. É o início do trabalho do profeta Samuel. Deus nos chama todos os dias a servir. Deus nos chama todos os dias a estar com os nossos irmãos. Como hoje o Evangelho nos traz, no primeiro momento, a cura da sogra de Pedro. Ela estava com febre, Jesus a toca, e essa mulher é restabelecida e começa a servi-los. Jesus vai às aldeias, à redondeza, pregando, servindo aos homens. Como ele nos diz, é necessário também que se vá a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo também pregar para eles, pois foi para isso que eu vim. O ato de servir é um pedido que Jesus faz a cada um de nós. O ato de Jesus, que Jesus nos pede nesse ato, é um ato de nos colocarmos sempre na disponibilidade aos nossos irmãos. Em João 12, 26, ele nos diz: "Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará." Então, o ato de servir é um ato que nós nos colocamos a partir do momento que nós nos deixamos tocar por Jesus, como a sogra de Pedro se deixou tocar por Jesus. Responder ao chamado de Deus, como Samuel responde ao chamado de Deus. Nos colocarmos sempre com os outros, para vivermos para os outros, para vivermos com os outros e para sermos com o outro. Papa Francisco nos diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Porque servir, efetivamente, é viver. Jesus vem e nos mostra como servirmos. No ato do lava-pés, ele diz a Pedro: "Se não lhes deixar lavar os pés, não terás parte comigo." O ato de servir aos nossos irmãos. Papa Bento XVI dizia que quanto mais alguém trabalha pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo: "Somos servos inúteis", como Lucas diz em 17:10. Nós somos inúteis, nós fazemos apenas aquilo que Deus nos pede para ser feito e aquilo que nós devemos fazer, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, estarmos sempre ao serviço de Deus. São Pedro Julião Eymar descrevia: "Sede sempre alegres no serviço de Deus, dai sempre tudo a Deus,
repousai tranquilamente em sua bondade. Porque quando nós servimos a Deus, a alegria nos preenche, a alegria em cada um de nós. Nós deixamos extravasar de nós essa própria presença de Deus no encontro ao outro, no encontro do mais necessitado, do irmão que precisa efetivamente de cada um de nós, da nossa presença, do nosso abraço, da nossa palavra, da nossa caridade, da nossa fraternidade. Servir sempre para amar. Só serve aquele que ama e só ama aquele que serve. Só compreendemos efetivamente o sentido cristão na medida em que nós nos colocamos a servir. Como diz São Padre Pio de Pietrelcina, só se serve a Deus quando se serve como Ele quer. E aonde Deus quer, da forma com que Deus nos coloca, da forma com que Deus pede a cada um de nós. Nós somos filhos de Deus, não escravos de Deus. Nós somos aqueles que servem na liberdade e no amor de Cristo. Nós somos aqueles que se colocam sempre, através do chamado de Deus, a nos colocar a servir, da forma que for, seja na nossa comunidade cristã, na nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa comunidade de amigos, para aqueles que nós não conhecemos. Em todos os lugares nós somos chamados a sermos a luz de Deus, a presença do amor de Deus. São João Maria Vianney escrevia: conhece-se os amigos de Deus porque fazem o que não têm a obrigação de fazer. Não fazemos pela obrigação, mas devemos fazer pelo amor. Não servimos por obrigação, mas servimos por amor. Ser sempre servo do amor no dia a dia da nossa vida. Vamos servir no dia de hoje, em nome de Cristo, Senhor nosso. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.